Mas eu escuto. Me dê um livro, Benja, por favor. Tá aqui, ó. Tem... Tá aqui, a Beth tem. Boa tarde. Bom, é com muita alegria que a gente está recebendo hoje a Graça Ramos aqui e que ela abriu uma exceção, porque a gente foi ao lançamento do livro Habitar Infância, que é a coletânea do blog dela, Pequena Leitora. E eu disse, Graça, que pena que você não vai ao salão, né? Depois ela acabou arrumando um horário. Então, ela estava em Brasília lançando o livro, está indo para Manaus, estava em Belo Horizonte, ela é de Brasília, e aí conseguiu vir hoje aqui para estar conosco, tanto que vai ter que sair meio correndo, porque ela pega o avião para voltar para Brasília, para ir para Manaus, né? Então, Graça vai escolher um tema, né, a análise da literatura infantil e juvenil, aí ela vai falar. Tá? E fico muito contente desse público que veio para prestigiá-la. O livro não tem aqui. Ela vai dizer depois onde é que vocês encontram. É da editora Tema de Brasília. E eu acho que talvez pedindo, enfim, não sei como é que vai ser. Da Travessa tem, né? Travessa tem, a Cultura tem. E pedindo também pelo site da editora que está tem no editorial. Depois eu vou. E falando aqui resumidamente do currículo da Graça, ela é jornalista, doutora em História de Arte pela Universidade de Barcelona e pela Universidade de Brasília, mestra em Literatura Brasileira. Obrigada, Beth. Eu agradeço a Beth duplamente pelas palavras, pelo convite para estar aqui. Realmente a gente fez uma mexida na agenda grande, mas eu achei que era importante vir, principalmente pelo que se tem comentado, né? Os tempos estão muito difíceis, a crise de patrocínios é muito grande e é muito bom que esse salão permaneça, que ele continue. É uma alegria poder prestigiar e ajudar a fortalecer esse, que eu entendo que é o mais coerente evento dedicado à leitura que o país tem. E talvez seja o mais longevo. Eu não cheguei a levantar 19º, porque eu estava fazendo 2 levantamentos quando o blog acabou. Um era sobre aplicativos de leitura e o outro era sobre a história dos programas de leitura no Brasil. Eu já tinha entrevistado várias pessoas, deveria ser um dos próximos temas quando o blog acabou. Só para vocês se situarem, o blog, ele começou em 2014, foi uma coisa que eu não esperava. Eu sou uma leitora de livros infantis desde antes de ser alfabetizada, porque eu entendo que quando meus pais liam para mim, eu já era uma leitora, né? Eu fui uma criança com dificuldades auditivas graves, eu não escuto desse ouvido, tenho um problema de diminuição nesse, mas isso nunca foi um problema. Meu pai era um professor de escola normal, no interior do Piauí, e a leitura para ele era uma coisa assim muito importante. Isso foi muito fundamental na minha existência. E não era só a leitura de livros, porque no Piauí, naquela época, era complicado encontrar livros adequados à criança, né? Então, essa leitura que ele me ajudava a fazer, ele era jornalista também, porque naquela época isso não era uma atividade exclusiva como é hoje, ele me ajudava a ler jornal, ele me ajudava a ler letreiro, ele contava história, mandava que eu recontasse. Então, eu sou uma leitora anterior a ser alfabetizada. O processo de alfabetização, eu tive que contar muito com a imagem para distinguir os dígrafos, aprender a profundidade dos sons. Vocês veem que eu sou super bem treinada, né? Então, assim, essa força da leitura antes da alfabetização foi fundamental. Então, eu tinha uma biblioteca muito grande de livros infantis. Quando, alguns anos atrás, eu resolvi doá-la. Doei para a minha cidade, na época eram 600 e poucos livros, me desfiz do meu acervo, montei uma biblioteca para as crianças carentes, né? Montei completa. Fiz uma série de trabalhos em jornalismo e esses trabalhos, de cada 3 que eu fazia, eu juntava para montar essa biblioteca. Mês que eu me desfiz da biblioteca, o Globo me chama para fazer o blog. Falei, nossa mãe, e agora? Os livros são todos lá e eu estou aqui, né? Esse é um problema. Mas eles estavam, na verdade, na minha memória, né? Então, nós começamos o blog em abril de 2014.
Ele durou até setembro de 2015, quando a grande crise econômica veio. Eram 150 blogs no Globo e 70 foram dispensados, um deles da literatura, porque a gente sabe que a cultura é sempre um dos primeiros cortes, né? Isso é histórico. Quando houve o convite, a minha pergunta inicial foi, eu terei que cumprir, porque eu sou jornalista, eu conheço os padrões das mensagens e tudo. Falei, eu terei que cumprir com um blog de 20, 30 linhas, com textos de 20, 30 linhas, porque senão não me interessa. Eu quero espaço para pensar e para me expandir. E aí eles falaram, não, ele é seu, você decide o que fazer. Então, isso foi uma alegria, porque o digital permite isso. O papel jamais permitiria, né? O digital não tem o limite do espaço econômico, então você pode escrever. A questão é, você vai atrair o leitor ou não? Porque o leitor do virtual, do digital, ele está muito acostumado com uma concisão. Quase todo blog, quase todo texto que você vê de análise em jornal, ele tem de 20 a 25 linhas. São 4, 5 parágrafos. Então, quando ele falou, não, pode escrever o que você quiser, eu falei, que bom, então eu vou poder fazer uma crítica da literatura infanto-juvenil. E foi o que eu me propus. Mas eu fiz mais ou menos aqui um roteiro para a gente conversar. Eu começo com uma recordação, então, caiu o seu casaco, de uma cena de leitura. Eu fui uma adolescente pouco rebelde. E aos 15 anos, zangada com uma decisão familiar, eu decretei uma greve de silêncio. Essa greve foi regada a rapadura, eu deitada no sofá azul, e lendo um livro chamado Êxodos, do Leon Uris. Não tinha, então, nenhuma vinculação com o mundo judaico ou com a questão israelense. Eu fui numa biblioteca, achei aquele volume bem grande e falei, é esse livro que eu vou fazer a minha greve de silêncio. Eu vou ficar lendo em casa até alguém se arrepender da decisão que havia sido tomada. E estava lá, eu era uma menina interativa, falante, né? Então, lendo aquele livro durante vários dias, acho que alguém se incomodou com o silêncio, né? Porque às vezes as pessoas se incomodam com isso, e me deu de presente um outro livro. Esse livro foi marcante na minha trajetória de leitores, porque eu já estava concluindo o Êxodos, quando eu recebi um outro livro que tinha um garoto careca na capa, assim, que era do Graciliano Ramos, né? A Terra dos Meninos Pelados. Foi assim, eu passei de um livro para o outro, foi automática essa passagem de narrativas. E eu fiquei encantada com Raimundo Pelado. Raimundo Pelado virou meu ídolo. Sim. E, claro, na hora que você se encanta, eu comecei a falar, né? Eu voltei a falar, eu voltei a comentar da história, virou o que eu fazia anteriormente, a minha zanga, né? A zanga era por um motivo muito bobo, gente, era porque eu havia ganho um prêmio na escola, esse prêmio me levaria a uma viagem para Santa Catarina, eu adorava o mar, Brasília não tem mar, e meu pai não deixou eu ir, aí eu fiquei muito brava com ele. E ele, muito inteligentemente, me tira da zanga me dando a Terra dos Meninos Pelados, né? Então, a saga ali dos meninos carequinhas, dos olhos de cores diferentes, ela me impressionou muito mais do que o Êxodos, até porque o Êxodos era uma leitura muito densa para uma menina de 14, 15 anos ali, né? Então, a leitura de Graciliano, ela me aproximou também das minhas raízes nordestinas, do meu mundo, né, mais familiar, me trouxe de volta questões sobre o meu privilégio de menina perto daqueles meninos que estavam retratados ali, o privilégio de eu poder ser uma leitora, né? Que não era um privilégio como hoje, a distância social é muito grande, mas eu era, de uma certa forma, uma privilegiada ali. Bom, eu fiquei muitos meses parada no enredo do Tatipirum, era uma coisa assim que me fascinou muito, mas algo me chamou a atenção naquela época. Eu sou gráfica, eu tenho uma memória gráfica assim, forte, claro, eu fui treinada com ela. Então, era aquela capa, eu achava que ela não combinava com o que eu tinha lido. É uma capa feita pelo... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que já faz tanto tempo, eu não lembro se eu anotei o nome do ilustrador. Era um gaúcho. Nelson Beira Friedrich. Porque o menino não tinha os olhos
como na narrativa, um de uma cor, outro da outra. Ele era um menino de olhos claros, e aquilo me incomodou profundamente. O mesmo encanto que eu tive com o verbal, eu não sabia naquela época que a denominação era essa, eu não tive com o visual. Tinha algumas ilustrações também, mas elas não me falaram nada. Bom, eu relembro, então, essa minha vida de leitora adolescente. Eu fui uma leitora compulsiva, tá? Assim, compulsiva. Para fazer conexões com o presente do livro e a leitura nessa era que eu gosto sempre de falar, não sou eu que a denomino, mas eu gosto sempre de falar que é a era de convergência entre mídias, porque ela rege os nossos modos de receber informação e ela influi na forma de lermos o mundo que nos rodeia. Não tem jeito. Essa convergência tecnológica toda que a gente usa no celular, no tablet, no smartphone, ela está modificando as nossas formas de percepção do mundo. Eu não tenho clareza exatamente do que é, mas eu já uso muitas coisas desse mundo para fazer as minhas análises quando eu vou escrever um texto de arte ou quando, enquanto curadora, eu vou montar uma exposição em algum lugar. Eu ganhei agora há pouco tempo um prêmio da Funarte de arte contemporânea e eu escolhi três artistas, uma de Brasília, um paraense que mora na Alemanha e uma mineira, em todos trabalhando com coisas muito estruturadas, mas discutindo questões éticas que, de alguma forma, chegam muito para nós via esse mundo que está aí nos pressionando o tempo todo e nos cercando, né? Bom, a convergência é o conceito que foi denominado na comunicação, quando a gente recebe a informação de várias fontes, de formas diferentes, e a gente processa elas em conjunto. É algo muito rápido, é um fenômeno em que a troca de informação ela é muito veloz. Penso eu não estudei isso, os filósofos devem estar estudando, que a nossa percepção do tempo, ela não tem mais 24 horas, o tempo não tem mais 24 horas, porque em uma hora você faz tanta coisa que alguém um dia vai ter que pensar um pouco sobre isso. Então, essa velocidade e essa recepção de informações por vários meios, ela tem alterado a forma de produção, penso eu, ainda timidamente, do livro infantil. Mas ela é importante na hora da gente avaliar como é que esse livro está. Por quê? Eu sou uma migrante nesse mundo. Beth é uma migrante nesse mundo. Vocês quase todos são migrantes. Mas os meus filhos, eles já são naturais desse mundo. Os filhos de boa parte de vocês são naturais desse mundo da convergência, em que essa imagem, essa recepção da informação, ela é muito diferente da menina que eu fui e que lia no livro, eu lia num jornal, eventualmente, olha, eu fui ver televisão, eu tinha 7 anos de idade, quando eu me mudei para Brasília. Lá no interior do Piauí não tinha. Então, assim, no máximo eu tinha o som do rádio, né? Então, assim, há uma questão aí que a gente tem que começar a se colocar, né? A gente recebe essas informações sobre temas que eram quase impossíveis antes de chegar até nós, que hoje estão abertos, né? E que somam imagem, texto gráfico, né? Som e muitas vezes a possibilidade de interação. Pensem nisso, no longo prazo, isso vai mudar muito as nossas formas de se posicionar no mundo e também a nossa forma de atuar, de ler. Eu sempre parto desse princípio, tá? Muito provavelmente, se a minha rebeldia fosse hoje, né? Antes de achar o êxodo numa biblioteca comunitária que ficava perto da minha casa, eu iria olhar na internet, eu iria saber que livro era aquele, eu iria tentar ler alguma resenha. Então, esse acesso à informação, ele faz com que o leitor já chegue um pouco alterado na recepção de um livro, a menos que ele decida, eu vou ler esse livro sem ler nada. Mas se ele resolver procurar alguma coisa nesse mundo da convergência, Alô. ele vai encontrar resenhas, ele vai encontrar críticas, ele poderá encontrar fanfictions, vocês sabem o que é, né? Você lê a história e produz uma sua versão daquela história, né? Então, assim, isso tem hoje bastante, principalmente no mundo dos adolescentes, é uma coisa bastante comum hoje em dia você ter esse tipo de produção. Então, provavelmente, se eu, antes de pegar aquele livro grosso lá, eu tivesse consultado esta internet, esses blogs, essas coisas, a minha percepção da leitura lá do Leon Uris poderia ser alterada, eu poderia, né, recebê-la de uma outra maneira.
Por que eu estou linkando essa leitura que eu fiz há 40 anos, 41 exatamente, com a crítica da literatura infanto-juvenil que eu faço hoje? Porque, assim, o blog acabou, mas, eventualmente, o Globo me convida para escrever sobre literatura infantil. Hoje saiu, inclusive, um texto que eu fiz há uns 3 meses sobre uma tradução da Gertrude Stein, que é o abecedário mais desafiador que eu conheço. Então, assim, de vez em quando eu escrevo. Outro dia mesmo eu fiz para uma revista argentina uma leitura de um livro que ganhou o altamente recomendável esse ano, que é Um Dia, um Rio, do Léo Cunha e do André. Sim, eu linkei ele com um livro forte do Carlos Nejar, um livro de poesia, também sobre o Rio. Então, eu falei, eu dou o mesmo status de um livro de um membro da Academia Brasileira de Letras, que é o Carlos Nejar, Monumento ao Rio Doce, e Um Dia, o Rio, que é um livro para crianças sobre o desastre de Mariana, mas que eu considerei muito bom, muito bem articulado, tanto visualmente como verbalmente, e o projeto gráfico. Eu dou o mesmo status nessa análise. Eu acho que eles têm a mesma potência, não importa o leitor. A questão aí é se o livro é potente em ganhar o leitor, e eu acho que o livro do André e do Léo, ele é capaz de encantar o adulto tanto quanto a criança. Ele tem essa força nele, né? E chama atenção para um tema que a gente deveria estar discutindo e a gente está perdido aí em outras coisas. Bom, eu entendo, então, que entender a convergência muda a minha forma, não sei de outros teóricos, de analisar os livros, e talvez venha a modificar o conceito de narrativa. Peter Hunt, que é um teórico importante, ele chega a falar que talvez a convergência, a mudança nos meios de comunicação aí, ela venha a modificar o conceito de narrativa. Eu penso que isso é possível também. Claro que seriam precisos ainda grandes estudos para você chegar a essas conclusões, mas creio eu que alguma coisa aí pode estar interferindo. Por quê? Esse livro infantil de hoje, ele precisa se aproximar desse leitor que está imerso nas telas. E não adianta, ele está imerso nas telas. Muitas vezes, ele é formado nas telas. Há famílias que não se preocupam em apresentar um livro impresso. Há isso. A escola apresenta, mas há famílias que não apresentam. A criança está sendo educada ali. Eu vejo crianças, na minha família mesmo eu vejo, que almoçam vendo historinha na tela. Eu digo, poxa, mas mistura aí um pouco os meios, né? Dá uma miscigenada aí na oferta das mídias. Mas, assim, se o livro ele não se aproximar dessa forma, eu acho que ele tende a não conquistar esse jovem leitor, né? Então, ele precisa ter um pouco dessa agilidade, um pouco talvez dessa interatividade. Ele precisa ter um projeto gráfico muito forte, tanto que, na minha crítica, eu não separo autor de texto verbal, autor de texto visual. Acho que a importância do autor do projeto gráfico é muito grande, e se tiver um tradutor também. Eu gosto de nomear a todos. E aí, muitas vezes, eu recebo algum texto, algum livro em que o texto verbal é muito bom. Aconteceu o ano passado com um premiado de vocês, da Marina Colassante. O texto verbal era excelente, a ilustração era um problema. Então, assim, aí já era um público um pouco mais velho, mas mesmo assim eu falei, não está equilibrado, não está levando em conta essas mudanças que a gente tem passado enquanto sociedade, enquanto leitor também, né? Porque muda o mundo, muda também as nossas formas de recepção. Bom, as crianças hoje, elas exigem alguma coisa com uma velocidade, não acho que tudo tem que ter a velocidade das páginas das telas, mas elas estão imersas no mundo que tem um modelo diferente. Então, assim, quanto melhor o livro se aproximar dessa linguagem, eu acho que mais chance ele tem de se aproximar do leitor. Hoje, na crítica que eu fiz hoje, o que me chamou a atenção? A tradução excelente, assim, nossa, as duas tradutoras, elas chegaram Gertrude Stein, ela repete muito as palavras, quase como se fosse uma dislalia, sabe? E as tradutoras, elas conseguiram manter esse ritmo, esse jogo sonoro. Só que na hora de fazer o jogo da imagem, eu falei, gerou um problema. Elas optaram por recolher na biblioteca do Congresso americano
não sei exatamente, agora eu estou perdida, já faz dias que eu escrevi, imagens de como eram os Estados Unidos no começo do século XX. Isso gerou, é um álbum bonito, mas assim, a minha pergunta é, uma criança vai gostar disso? Sabe, quando a edição desse mesmo livro nos Estados Unidos pegou uma super ilustradora que entrou no mundo da criança e fez um jogo entre o texto da Gertrude Stein e a imagem, que ficou belíssimo e se aproxima desses leitores. Então, o que eu acho? É muito comum no Brasil, eu estou jogando aqui um monte de ideias, porque é para vocês entenderem como é que eu me movia dentro desse site. No Brasil, é muito comum a gente produzir híbridos, sabe? Quando eu chamo de híbridos, é isso. É um livro que originalmente se dedica a crianças, mas aí a gente quer aumentar um pouco o público e joga, é um texto para criança, mas a imagem aqui já não é, e fica essa coisa, um anfíbio, eu acho, talvez até seja o meio termo, sabe? Está na água, está na terra, e fica um pouco indefinido. Então, assim, poderia ter sido um livro para criança que atrairia adultos, né? Mas não essa coisa que ficou. Então, no final, eu digo, eu não sei se isso vai atrair as crianças. Vai depender bastante se a criança tiver um bom intermediário, um bom mediador de leitura, mas, mesmo assim, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Bom, quando eu fui apresentada a obra do Graciliano, para voltar aí, não sei se vocês sabem, o texto do Graciliano, ele é de 1939, é logo depois que ele sai da prisão, é um texto que ganhou um Prêmio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil, e de 39 a 75 ele não havia sido reeditado, ele foi reeditado em 75, essa edição que eu comentei aí no início, tá? Ele já poderia ter forçado um pouco mais a leitura da ilustração, mas a nossa compreensão da ilustração ainda era muito uma questão reiterativa. A ilustração como um reiterativo do texto visual e não como um parceiro, como uma interação entre essas duas linguagens, que é o que hoje a gente percebe na maior parte dos livros, é a necessidade dessa conjunção entre o verbal e o visual. Se vocês olharem na internet, ontem eu olhei só para conferir, o livro é vendido em sebos. E é tão estranho ver aquele menino de olhos azuis quando a narrativa está falando de um de olho azul e outro de olho preto, sabe? Sim, então dá uma diferença, porque hoje eu tenho certeza que qualquer ilustrador colocaria essa diferença na capa. E aí é a minha surpresa. Em 2014, eu recebi... Porque como que o blog funcionava? Assim, muitas editoras mandavam os livros para minha casa, muitos livros eu ia atrás, eu sou uma compradora, né, razoável, eu ia nas livrarias, comprava, outros livros eu ia em bibliotecas, comprava. Então, eu tinha um acesso a livros relativamente, às vezes alguém me dava uma informação e eu buscava. Então, eu recebi na minha casa uma edição da Terra dos Meninos Pelados. Eu já tinha visto várias outras ao longo, mas essa me comoveu profundamente, tanto quanto a primeira leitura. E foi muito interessante você ver que uma leitura de algo que você já viu, que você já, sabe, já viveu aquela leitura, traz de volta uma emoção tão intensa na releitura quanto da primeira vez. E aí, essa emoção, ela foi muito mais em função do tratamento visual, em função das imagens, do jogo articulado entre o verbal, o visual, o projeto gráfico que foi feito. Era uma edição da Galera Record, cujas ilustrações eram assinadas por um sobrinho neto do Graciliano. Não tem nenhum parentesco com o Graciliano, não, tá? Elas foram feitas digitalmente e, interessante, como eu venho da tradição da história da arte, eu tenho uma certa, não diria um preconceito, porque a gente tem que ser aberto às coisas, mas eu reajo um pouco quando eu recebo alguma coisa feita com desenho digital. Eu consigo, inclusive, distinguir assim, se é digital e se foi manual. Há uma expressividade que ela é diferente, né? Quando o desenho é manual, você tem uma força nele. E na hora que eu recebi aquilo ali, eu falei, isso é digital ou isso é desenho manual, né? Eu fiquei numa dúvida, mas era digital mesmo, né? Tanto que a dúvida veio, porque às vezes eu vejo e digo, não, isso aqui é manual, ok. E eu achei que ele foi extremamente feliz nas ilustrações, porque ele conseguiu apreender para além do que estava no verbal. O projeto gráfico usava páginas em bege com as letras em roxo, o que para mim assim é uma surpresa, porque há uma economia aí no mercado muito grande de fundo branco e a letra
preta. Então, assim, aquilo ali já falei, poxa, que bom, eles ousaram aqui em algo muito forte. E ao redor da mancha do texto, né, onde o texto está inserido na página, haviam como se fosse uma cerca de arame, uma delimitação de fronteiras que na leitura do texto a gente vai perceber entre os dois mundos, né? O mundo que o Raimundo vivia, o mundo do Tatipirum, para onde que ele vai. Então, assim, é como se o mundo tivesse delimitado, né? Que é um pouco que a gente vive, né? O mundo com fronteiras, essas fronteiras que a gente está tentando nos jogos da imigração romper, e elas estão aí. Então, assim, eu fiquei encantadíssima com o livro, resolvi escrever sobre eles, e o título foi Para Conquistar o Leitor Atual. O que eu fazia? Raramente, eu fiz 4 monográficos, 3 deles para ilustradores, o que denomina meu fascínio com o visual, e um para o autor de texto verbal, que foi o Bartolomeu, porque eu tinha uma paixão pelos livros do Bartolomeu, e em um dado momento eu dediquei um monográfico a ele. Eu juntava o tema. Então, eu percebia que o mercado estava trabalhando muito com um determinado tema, eu ia lendo e acumulando ali, virou uma bagunça lá a mesa, porque eu ia deixando os temas se consolidando, né? Eles iam se consolidando, e quando eu fazia a crítica, vinha o tema, e não necessariamente, hoje vou escrever sobre este livro. Por isso que eu precisava de mais espaço, eu precisava de um pouco de tempo de escrita para refletir, né? Juntei o Terra dos Meninos Pelados com outros livros que trabalhavam também essa questão da interação, porque ao você propor tudo isso numa página, você está provocando que o leitor tenha uma maior interação com a leitura, tá? Não precisa necessariamente ser aquela interação dos livros de pop-arts, que você pula, pop-ups que você puxa a página, que você tem toda uma engenharia de papel, né? Sim, você tem que se preocupar um pouco ali com o desenho que está na página. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem um pouco quais eram os critérios que eu utilizava quando eu fazia essas avaliações, e que eu ainda utilizo eventualmente quando me pedem um texto ou outro sobre a questão da literatura infanto-juvenil. No juvenil, aí eu tinha, eu tinha alguns problemas, né, Beth? Assim, cheguei a escrever algumas coisas assim, porque houve um momento aí que o boom da produção do juvenil, principalmente escrito por autoras, foi muito grande, mas eram textos que me deixavam muito irritada, sabe? Eu não conseguia viajar naquelas histórias, eu não conseguia me sentir fazendo parte daquelas narrativas. Eu não tenho nenhuma ilusão, e eu acho que essa posição é um pouco radical até, de que a leitura é edificante, que a leitura... Eu não tenho. Assim, a leitura, no meu caso, é um prazer, para outras pessoas ela não poderá ser. Agora, eu acho que o acesso à leitura deve ser para todos, e no Brasil ele não é para todos. Então, assim, como que eu vejo a leitura? A leitura, para mim, ela é uma possibilidade de apresentar mundos. Aí é para mim e para todo mundo. Ela oferece essa possibilidade de nos apresentar realidades e de nos apresentar mundos. Aí vai a alegria, vai a tristeza, vai a morte, vão todos os temas éticos que nos cerceiam. Então, mas eu não tenho. A função da leitura, Ave Maria. A função da leitura e da arte, para mim, já é um negócio que complica, sabe? Tudo aquilo que é funcional demais, eu costumo reagir um pouco, sabe? A vida já é muito funcional para a gente. Mas, no caso da literatura, voltando aí ao juvenil, teve um momento que eu recebi, numa mesma semana, 4 livros, e eu me dei o trabalho de ler todos, e assim, falei... Temos um problema muito grave, elas escrevem no eu, porque a autoficção adulta brasileira também escreve muito, mas é tudo muito pueril, sabe? Aí eu escrevi um texto lá, cansei do eu. Mas, ressalvando que prefiro que se leia esse tipo de coisa do que não se ler. Eu não considero a leitura um hábito. Hábito, para mim, é eu escovar o dente. A leitura é uma ação. Você constrói um leitor e você constrói uma prática de leitura. Tá? Prefiro, então, que se leia isso do que não se lê. Mas eu achava que elas tinham que melhorar, e acho que elas melhoraram. Eu não sei se foi a crítica, mas eu já andei lendo outras coisas delas e achei que elas já deram uma boa melhorada, principalmente no uso. É uma questão vocabular do eu. Então, era eu na primeira frase, eu na segunda frase, eu na terceira frase. Falei, poxa, o português não é que nem o inglês, o português permite que você use o sujeito oculto, sabe? Você pode fazer uma construção que isso não está presente, mas está, né? Eu fui à praia, ponto. Eu andei de bicicleta,
Bota lá, andei de bicicleta, até refinar um pouco o vocabulário. A crítica foi meio dura, algumas editoras me escreveram, mas assim, de vez em quando elas ainda me mandam lá os livros para eu avaliar, eu digo, elas estão melhorando, algumas, né? Não todas. Mas elas têm uma questão que é fundamental, que diz respeito a esse mundo da convergência. O que é? Elas têm uma interação com o leitor que, poxa, antigamente a gente tinha ídolos no futebol, ídolos na música. Gente, hoje em dia, como essas redes sociais permitem que elas respondam o leitor, e elas respondem, que elas estejam ao vivo nas redes, que elas estejam nesse diálogo permanente, elas conseguem uma quantidade de leitores que é muito bom para a leitura. Então, a convergência aí, ela fortalece uma prática, que é a prática da leitura, se é que todo mundo lê, né? Também tem isso, mas, pelo menos, formam-se filas nos lançamentos dela. Acredito que os adolescentes estejam lendo, né? São elas, porque basicamente são moças, tá? Já estão até envelhecendo, né? Não, Beth? Elas já estão mais velhinhas, né? Mas, assim, são moças, são poucos os rapazes, são muito poucos os que têm esse perfil e esse público leitor, né? É até interessante pensar isso, eu não sei, eu não gosto, porque a arte e literatura ficam sempre muito restritas no passado às mulheres, né, uma questão patriarcal aí, mas assim, são elas que estão trazendo isso. E o discurso delas era muito conservador, viu, gente? Assim, era uma coisa complicada. Então, se o virtual, a convergência, não está nos livros delas, no sentido de que, graficamente, eles pouco entram nesse universo tão rico que o infantil entra, a convergência entra na política de divulgação, porque é uma política de divulgação, elas viram performance, elas são performance, elas estão ali o dia inteiro respondendo, e a partir dos livros dela, surge muita fanfiction, surge muito texto escrito, sabe, não sei, acho que um virou livro, se eu não me engano, um desses chegou a virar livro, a editora publicou, quer dizer, uma leitora que leu uma história e aí, a partir dessa narrativa, fez uma outra história, tá? Então, esse fenômeno é da convergência, a gente não conseguiria ter esse fenômeno antes, tá? A outra questão aí é que muitas dessas fanfictions, elas vão ter a interação de mídias muito forte. Então, a garota lê estas narrativas, faz um filminho. Já não é mais o texto visual. Ela faz um filminho contando aquela história, né, que ela leu na versão dela. Então, assim, já é uma outra mudança aí, né? Já é uma narrativa hiperlinkada, digamos assim, porque aí vai remeter uma música, tem toda uma coisa de acessos, tá? Então, esse é um aspecto que, no juvenil, é um fenômeno que eu venho ver. Não cheguei a me debruçar muito sobre isso no blog, porque não dava tempo. Era tanta coisa para pesquisar. Falei algumas vezes, mas não mergulhei, tá? Eu penso que a leitura, ela ainda é um ato de concentração, né? Sim, um ato de concentração importante. Mas eu me pergunto o que vai ser da leitura no futuro se ela passar a ser muito mais dominada pelas telas do que pelo papel. Creio que haverá uma convivência, né? Porque quando a televisão surgiu, todo mundo falou que ia acabar com as coisas, mas assim, o que a gente percebe é que a garotada tem um fascínio pela tela muito grande. Então, me pergunto, o que será da leitura se isso passar a predominar de uma maneira muito intensa, né? Pode ser que ela venha a ser um ato de interação conjunta. Eu faço esse exercício de futurologia num outro livro que eu tenho, que é A Imagem nos Livros Infantis, Como Ler o Texto Visual. Porque, assim, não sou eu só que estou pensando, as grandes empresas de de produtos de mídia, né, que fazem os smartphones, elas têm departamentos estudando essas formas de narrativas para o futuro, né, que é uma forma de gamificação, que aí é um outro conceito que a gente vai entrar. A pergunta nós vamos lidar com um modelo de narrativa que não será mais linear, que é o começo, meio e fim, e que será, no entanto, super linkado, cheio de... Já há livros que linkam demais, e aí é um horror.
Porque assim, põe nota, puxa balão, puxa coisa, não tem um equilíbrio muito, muito bom. Um ou outro, eu lembro que eu li um da FTD, uma adaptação que tinha um jogo de interação aí, de links, digamos assim, que estava muito bom. Mas, de maneira geral, há uma confusão ainda muito grande, porque o nosso mercado editorial acha que é só transportar de uma mídia para outra aquela leitura, e não é. É preciso, né, adaptar de uma maneira muito consciente e muito estudada, né? Então, eu digo, hoje o produto do livro infantil, ele é um produto que requer uma atenção fabulosa e uma equipe muito grande, porque não será apenas só o editor, como é há muito tempo, né? O editor ali, o design, o autor, ele vai ter que ter engenheiros de papel, ele vai ter gente, eu acho que ele vai requerer uma produção maior, né? Bom, as tantas mudanças que podem vir a ocorrer nas formas de narrativas, elas afetarão os nossos modos de leitura. Eu acho que é inevitável que isso venha a acontecer. Porque como vai ser, eu não sei, mas é muito provável, né? Eu vejo as crianças com muita dificuldade de ler narrativas mais densas. Eu fico imaginando, né? Eu fui uma criança que lia livros relativamente grossos, muito jovem. E às vezes eu vejo um pouco essa resistência na garotada que circula ali pela minha família. Eu não sou professora, então o meu olhar é muito no mundo familiar, né? Que é um mundo até que tem leitores, mas, bom, às vezes um livro interativo, para ele ser manuseado, ele solicita, né, que o jovem leitor puxe abas, ele solicita que ele escreva. Então, já tem alguma coisa aí sendo operada, né, que já está em processo. Mas a minha pergunta é se tantas novidades, né, essa transição entre o predomínio do papel e o possível, não dá para afirmar, domínio das telas, né, o que elas vão operar junto a gente? Eu só acho o seguinte, que o papel do mediador de leitura, eu acho que continuará sendo fundamental, porque não dá para a criança sozinha, muito pequena, né? Ela ler, ela se envolver com o livro sem que ela tenha um mediador, no caso pais, professores, né? Eu acho que isso aí continuará sendo um papel muito importante, por isso que precisa ser fortalecido, por isso que a gente precisa ter melhores formadores, até porque o mundo está muito complicado, né? Assim, eu vou tocar aqui num tema, mas eu não li o livro, mas, por exemplo, essa proibição que houve agora do livro que tratava do incesto, eu li os pareceres do Centro de Minas, que faz as análises, né? Fiquei louca para ler o livro, não li o livro, mas eu entendo assim que há como as pessoas leem muito pouco hoje em dia, de modo geral, elas têm muita dificuldade em lidar com temas da literatura que são árduos. A vida é árdua, gente, a literatura também o é. Então, isso poderá causar reações que, às vezes, elas não são necessariamente pertinentes àquilo ali. Eu não li o livro, então eu não posso comentar com vocês. Mas eu fico pensando, porque eu escrevi um texto uma vez, que a Oxford escreveu uma cartinha para todos os seus autores de infanto-juvenil, pedindo que eles não usassem mais a palavra porco e assemelhados. Salsicha, sabe? Tudo que se vinculasse a porco. Por quê? Porque o mundo muçulmano poderia reagir, o mundo judaico também poderia reagir com muita veemência. Olha, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Que seríamos de nós sem os 3 porquinhos, né? Imagina. O que seria de nós sem a sadia? Assim, eu digo, cara, eu não acredito, a maior editora de livros educativos do mundo, sabe? A editora que publicou Darwin, sabe? Foi a editora que publicou... Não, aí eu falei isso, bom, aí na Índia ela vai proibir as vacas, na Tanzânia, que é um país que venera a girafa, vai proibir a girafa, e aí não vamos ter mais bicho na literatura, vai ficar um horror. Então, vou concluir para vocês, né, reforçando essa questão de que é importante que o papel do mediador aí seja cada vez mais qualificado, porque eu entendo que a construção de um leitor, e eu não acho que um leitor se forma, um leitor se constrói aos poucos, e essa construção só ocorre quando a gente tece uma rede, e essa rede aqui é presencial, não é a virtual, tá? É a rede presencial dos afetos. Eles vão se entrelaçar, vão partir, aí eu acho que isso é fundamental, do respeito à criança, porque por mais pequenina que ela seja, ela é um sujeito produtor de sentidos, né? Então, é preciso que esse respeito exista. Como, por exemplo, eu fui respeitada
criada lá na minha infância. Teve uma época que eu só queria ler historinha em quadrinho. E o meu pai falou, deixa ela ler as historinhas em quadrinhos, sim, ver o que vai dar. Mais à frente foi fundamental eu ter tido essa leitura excessiva para fazer uma avaliação das imagens nos livros infantis. Bom, muito obrigada por me ouvirem. Perdão, esqueci de falar. O livro não está à venda aqui, porque é uma editora de Brasília muito nova. Foi a ideia dela publicar os textos. Nós só tiramos 5 textos dos que foram publicados no blog, porque eu achei que eles eram muito, muito datados e não se referiam necessariamente à literatura. Vocês conseguem comprar na Cultura, na Travessa, se desejarem, ou no site da editora, www.temeditorial.com.br, tá? Sim. Na Cultura já está no virtual. Graça, olha. Bom, a gente conversou rapidamente lá aquele dia lá na livraria. Você fez esse comentário, foi ótimo, porque trouxe a coisa estruturada e eu acho que é super pertinente e enfim, isso que ela colocou de maneira organizada e com reflexão, né? Acho que está na cabeça de todo mundo essas perguntas, o que vai acontecer, como é que isso interfere. A gente sabe que interfere sim. A garotada está assim com a tela. A minha neta mais nova tem 2 anos e meio, é impressionante. Lê livro, a gente oferece e tal, mas é um negócio do celular da mãe e fica aquela coisa impressionante, né? Porque eles fixam e gravam, mas fazem a ponte e essa indagação do que vai ser, como é que vai ser a coisa do livro e do papel e do texto, enfim, tem várias. Eu achei assim, super interessante. Você vai disponibilizar esse textinho? Ele não está assim, o textinho. Acho que vai todo mundo querer depois ler com calma, né? Então, se você puder, a gente publica no Notícias, que aí depois vai ser Notícia, é o jornalzinho da Fundação, né, e que além da gente publicar em papel, ele vai em PDF para o site. Né? Então, se você depois quiser com calma, eu sei que você está fazendo uma viagem grande para Manaus, juntando aí uma série de coisas, mas eu queria abrir um pouquinho para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Cabeças, todo mundo. Débora. Graça, conforme você mesma já tinha falado antes, né, que o processo de leitura, né, tem muito a ver com... É um processo que requer, assim, digamos, diferentes níveis, né, de introversão. É um processo que depende muito da nossa produção interna, digamos assim, de significados e tal. E eu percebo muito, né, qual é a dinâmica, qual é o modus operandi do mundo virtual, né, como a gente conhece, as redes virtuais, Facebook, o Instagram. Tudo tem muito a ver com a coisa da extroversão, de você falar de si e botar para fora, você se colocar, você falar. Né, a gente até às vezes tem uma sensação de que há muita gente falando e ninguém ouvindo. Né? E assim, a literatura, a leitura, para mim é um processo que ele tem muito a ver com o caminho contrário, o caminho de você escutar o outro, de você calar-se para dar espaço para ver o que o outro tem a dizer. Né? Inclusive, isso que você falou dessa grande editora que, gente, vamos evitar de falar sobre porco, porque isso pode ferir os outros, os judeus, os muçulmanos. Nossa, os judeus e os muçulmanos, enfim, que tem qual é o nome da palavra? Essa sensibilidade, meu Deus, eu não posso escutar a palavra porco porque isso me dá ziquiziras e eu não consigo tolerar isso. Assim, para mim isso tem muito a ver com essa dificuldade de aceitar que existe o outro, aceitar a diferença. Eu sou diferente, eu tenho uma individualidade, mas eu tenho que saber que eu sou diferente. Então, os diferentes de mim serão todos os outros, eles estão aí fora, eles também merecem, não é questão de merecer, eles têm voz, eles serão ouvidos. Então, assim, não sei se eu estou me fazendo clara, mas você acha que a leitura hoje, como ela tem se transformado, né,
lidando com esses apelos maiores das redes sociais e a lógica do Facebook, a lógica do curtir, a lógica de compartilhar impressões e até mesmo aquela fantasia de você mexer na obra, né, que é o fenômeno da fanfic, né, que chega ao cúmulo do leitor. Ai, mas eu queria que fosse assim, assim, assado de diferente. Ele vai lá, né, e chega a escrever, ou seja, eu queria que fosse assim. Você acha que isso... só uma opinião mesmo sua. Você acha que isso tem a ver com essa coisa da extroversão estar muito em voga, estar sendo muito, muito, muito celebrada? Isso, de alguma forma, tem... assim, a sociedade tem alguma dificuldade com lidar com o outro? A gente tende a achar que o tempo da gente, as coisas sempre são mais acirradas, né? Mas eu acho que a dificuldade de ver o outro, da alteridade, hoje está muito grande. Mas eu acho que as páginas das redes sociais, elas são realmente uma Babel. Ninguém está escutando ninguém. As pessoas estão colocando as coisas ali, elas não estão se escutando. Isso provavelmente afeta a forma de recepção da leitura, sabe? É isso que precisa ser estudado, e é isso que eu não vejo sendo estudado. É isso que eu não percebo. Eu não sou acadêmica, eu não tenho vínculo com instituição nenhuma. Eu brinco com a Beth que eu sou uma franco-atiradora. Então, assim, mas eu não vejo pesquisas, eu não vejo demonstrações de como se dá. Então, é um puro achismo aqui de percepção, né? Quanto à história do porco, é preciso explicar o seguinte. O porco aí é porque é um dogma, e dogmas são muito difíceis de serem revistos, né? São muito, muito, muito complicados de serem revistos. Na época, líderes muçulmanos e líderes vinculados a Israel se posicionaram dizendo que isso era excessivo. Puxaram a orelha da editora, né? Que isso era excessivo. Mas isso aí não é um respeito ao mundo muçulmano e ao mundo judaico. Isso é mercado. Eles estão preocupados com o mercado, né? Isso também não é medo das bombas, é mercado. É tanto que, assim, a África deve ser o próximo mercado que eles devem vir com intensidade, e aí vai entrar o elefante, vai entrar o elefante do Quênia, a girafa da Tanzânia, e por aí vai, né? Então, é uma lógica de negócios, né? Acho que aí, no caso, era muito mais um negócio do que o respeito aí à posição dos dois povos, né? Então, isso. Mas eu acho que eu também não sei se é uma extroversão que há hoje. Acho que é um excesso de narcisismo. Um excesso de narcisismo. É uma sociedade que pega essas mídias para exercitar o seu narcisismo exageradamente, né? Então, agora, se esse povo também está lendo, não saberia dizer. As pesquisas de leituras, elas precisavam refletir um pouco esse mundo, né? Mas a gente ainda está precisando, porque é uma deficiência do país, ver, lê ou não lê, quantos livros lê? Não, a gente deveria estar começando a perguntar como você lê? Onde você está lendo? Em que meios você está usando? Sabe? Nós, como a gente tem um fosso muito grande de uma elite que pode ter acesso ao livro e uma elite que pode não ter, a gente está repetindo essas perguntas. Talvez outros povos já estejam tentando entender como é que essas narrativas vão se dar, né? Alguém quer algum comentário? Olá, Graça, tudo bem? Eu, na verdade, tenho várias perguntas, mas eu vou tentar. Tá, tudo bem. Ok. Eu queria perguntar uma coisa. A gente tem um blog de literatura infantil, onde a gente indica e faz resenha. Não querendo fazer propaganda, mas só para explicar. Aí eu queria saber uma coisa. Já que você falou da distorção, assim, uma possível distorção para um leitor que está procurando a obra, qual é o limite para um blogueiro, para um formador de opinião, da resenha que ele pode dar? Qual é a entrada que ele pode dar no livro? Spoiler nunca, né? Nunca. Spoiler nunca. Uhum. Assim, mas também não dá para entregar tudo. E tem resenhas que absolutamente entregam tudo. Não, sabe? Você falta dizer assim, não preciso mais ler o livro. Sim. Então, é um cuidado de respeito ao leitor que poderá vir a comprar esse livro, de você não adiantar tudo, né? Você faz uma avaliação, olha, tem
tem isso, tem aquilo, mas... E eu vejo muito nesses blogs hoje de literatura, perdão, não conheço o seu, mas às vezes eu entro neles para dar uma olhada, aí o livro está lá, às vezes tem capítulos inteiros reproduzidos. Poxa, tem a questão do direito autoral, tem uma série de fatores aí que você tem que tomar cuidado. Tem vezes eu vejo páginas e páginas de ilustração repetida. Eu digo, esse ilustrador não fica furioso? Eu ficaria furiosa, sabe? Então, assim, é uma série de questões de autoria que muitos desses blogs não estão respeitando. Então, eu acho assim, faz uma resenha, mas não entrega o jogo todo, porque aí para quem vai comprar o livro? Não precisa mais, né? Uma outra. Posso me dar nessa do blog uma? E tem uma questão do tamanho do texto. O nosso blog ele começou bem mais profundo. E aí começamos um feedback de que ninguém lê. E hoje realmente a gente tenta, comparado com outros, a gente até escreve mais. Mas está bem mais direto ao ponto, assim, tentando ser ouvido, sabe? Nesse frisson de ser ouvido. Olha, eu não arredei o pé. Quando vi umas pesquisas do Globo, dizendo, olha, Graça, se você diminuir, sua quantidade de leitores vai subir. Eu dizia, eu não vou mudar. Serão 2,5 laudas e eu me manterei nelas, assim, até o fim, entendeu? Eu acho que é uma decisão sua, né? E também é uma decisão econômica, né? Porque aí você poderá não ter patrocínio, não ter uma série de coisas. De modo geral, a pressão é que não passe de 4 parágrafos. 4 parágrafos no mundo virtual já é uma coisa considerada, assim, abusiva. É muito. O ideal, daqui a pouco, são mesmo os 140 toques do Twitter. É sério. Porque é a pressão, né? Aí eu queria aproveitar que a gente falou de fanfic, né? E eu queria perguntar uma coisa. Tem muita gente que fala muito bem, na verdade, de fanfic, que adora, que ama e que acredita que isso é uma forma de cocriação, na verdade. Aí eu queria saber a sua opinião, assim, pensando por esse ponto de vista de que alguém pode vir a cocriar, assim. Será que eu acho que é uma cocriação. A cocriação ela se dá em conjunto. Sim. Ali é uma releitura e um posicionamento seu, é uma recriação. Cocriação, eu acho que aí é quando você discute em conjunto, né? Pode haver uma cocriação, como eu acho que... Olha só, uma vez eu defendi que o Maurício Negro, ele ilustrou um livro do Darcy Ribeiro, que era um livro antigo, mas ele ilustrou tão bem, ele percebeu tão bem tudo aquilo que o Darcy Ribeiro queria, que eu falei, aqui tem uma coisa de cocriação, os dois estão juntos, entendeu? Mas aí muito específico. No caso das fanfictions, não. A pessoa lê, ela quer modificar. Porque é isso. A pessoa lê, ela não se conforma. É muito engraçado esse fenômeno. Ela não se conforma com o que ela leu, e aí ela decide produzir o seu produto. Isso é muito típico, né? Na comunicação, a gente vive num mundo autossegmentado, né? A gente escolhe o segmento que quer ver e autoproduzido. Antes a comunicação ela tinha um emissor só. Os jornais, a televisão. Hoje está todo mundo produzindo, está todo mundo autossegmentando o que vai ler, e isso ocorre na literatura. Eu vou fazer o meu final. É uma negação até daquilo que eu ri, no sentido... Né, e o que mais me impressiona é que, às vezes, a pessoa escreve assim, acabei de ler um livro ontem e estou fazendo aqui a minha versão. É muito rápido. É como se aquilo não sedimentasse para pessoas... Porque, eu não sei, eu devo ser muito antiga. Então, eu leio, eu gosto de pensar. Com exceção do Êxodo e do Terra dos Meninos Pelados lá, eu gosto de ler, eu gosto de, principalmente quando é poesia, pensar, ficar um pouco com aquilo, ler para alguém. Né? Eu li agora um livro do Walter Hugo May, Homens Imprudentemente Poéticos. Quando eu terminei de ler, eu li para o meu marido à noite. Falei, esse livro é tão bonito, deixa eu ler um pouquinho para você aqui, sabe? Então, assim, o que eu vejo é que eles são imediatos, eles leem e já estão ali, né, na necessidade... Né? Já estão na necessidade de jogar nas mídias. Opa! Vou encerrar. Primeiro, lembrar que Humberto Eco tem um belíssimo texto sobre esses processos de recriação na internet, em que ele defende a literatura como valor universal. E uma das versões que tem chama Literatura contra o Efêmero. E também numa outra versão está naquele livro dele, o narrador, Confissão de um Narrador, qualquer coisa assim. Vale a pena para a gente ver que o perigo disso.
Sim, obrigado. O segundo é que eu não sou blogueiro, mas eu pediria aos blogueiros que, se quiserem ser, primeiro defendam a cultura e depois os seus bolsos. E, portanto, senão você está, na verdade, fazendo um comércio, não está fazendo cultura. Se você puder ganhar dinheiro defendendo a cultura, muito bem, mas submeter-se ao comércio para ganhar dinheiro, então você abriu mão da cultura, então não vale a pena. Agora eu vou fazer só uma perguntinha, se ela puder responder depois, se não der tempo não faz mal. É que você falou uma frasezinha, e eu vou provocar porque eu acho muito bacana. Você falou, no tempo de hoje as crianças exigem, e depois você seguiu o raciocínio. Eu vou inverter e pedir para você analisar. Nos tempos de hoje, impõe-se e exige da criança que? Que ela consuma. Sim, eu gostaria que mudou. Ela consuma. Não estou dizendo que as crianças pedem e eu dou para elas o que elas pedem. Sim, mas é porque eu imponho para elas. Mas elas terminam pedindo. Sim, mas por imposição. Não, porque o modelo, porque a leitura, ela é muito feita por livros, mas ela é feita essencialmente por um modelo. Você tem um modelo leitor, alguém que lê, alguém que vai te aproximar disso. Como os pais vivem imersos nessa cultura, a criança termina pedindo aquilo que ela está vendo. Então, eu não sei se exatamente é uma imposição, porque quando meu pai me oferecia a leitura, era uma imposição? Ou eu copiava o que ele estava fazendo? Entendeu? Então, veja, a sua pergunta me remete lá atrás. Eu via meu pai todo dia ali, ó, lendo. Eu quis fazer aquilo. Se a criança vê os pais todo dia aqui, né? O que ela vai querer? Ela vai pedir aquilo também, né? Então, assim, o nosso modelo de produção é que eu acho assim. O que nos falta é mesclar um pouco essas mídias todas. Não, é inevitável a gente viver nesse mundo da convergência. É inevitável. Eu vivo nele. Todo mundo aqui. Só que a gente precisa aprender a mesclá-lo com outros produtos. E esses produtos não é só o livro, é o próprio jornal. Eu não vejo mais as casas com jornais, até porque, né, eles também vivem uma crise de impacto muito grande. Eu não vejo mais as pessoas com cartilhas, coisas. Eu lembro que gente, sabe como é que eu lia? Eu lia deitada num sofá azul. Meu pai comprava o Correio Brasiliense e o Jornal do Brasil. Eu lia todo dia aquele jornal todo de cabeça para baixo. Sabe, assim? Eu tive um descolamento de retina há pouco tempo, porque era um exercício aquilo ali, entendeu? Eu vejo só a tela. Eu vejo só a televisão e o tablet. Então, assim, no caso da sua pergunta, ela termina pedindo porque é onde ela está imersa. Ela está imersa nisso. Né? É o modelo que ela está pegando. Então, eu não sei como é que é, gente. Aí a escola fica muito para trás. A escola ainda está muito no livro, né? E aí isso pode dar. Tudo o que eu falo no possibilita, porque eu não sou uma pesquisadora, né? Eu não estou fazendo pesquisa, eu não estou na universidade, eu sou uma observadora da cena. E isso, né, faz com que eu tenha essa visão aí um pouco periscópica e muito baseada na minha experiência. Foi muito bom, o público também atentíssimo, né? Obrigado por vocês terem vindo, graças imensamente você ter mudado aí o seu... E ela veio só mesmo para estar aqui com a gente hoje, viu? Valeu a pena. Eu vou fazer uma todos os dias, de vez em quando eu faço, pelo Rio Amazonas. Para vocês também. É presente, levo para casa.